Fala, Olá, Vinícius. Adriana. Fala, galera. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, galera da Ótimo. Kyoto, galera da live? Apanhou um pouquinho da tecnologia aí, mas deu jeito. Faz parte. É, a gente vai se adaptando, né? Essa quarentena fez a gente aprender um monte de coisa de tecnologia. Eu tenho estudado muita Ô, coisa. Muita coisa que eu não sabia, o Google me ajudou. é verdade, é verdade. A gente tem que pelo menos agradecer essas coisas, né? Isso aí. Beleza, para quem não me conhece, eu sou o professor de Jiu-Jitsu Vinícius Vieira, certo? E se apresenta aí, vai lá. Então, eu sou Adriana Iglesias, eu sou nutricionista e estou aqui para a gente bater um grande papo sobre alimentação e nutrição. Show, legal. Então, para esse nosso bate-papo, eu separei 8 perguntas, tá? E aí eu faço essas perguntas para você. Se alguém tiver alguma dúvida posterior, a gente anota. E aí depois eu passo o seu contato, ou então eu te passo essas perguntas. Mas hoje vamos focar nessas 8 perguntas, beleza? Beleza. Posso começar? Wanda? Então vamos embora. Adriana, eu queria entender qual é a importância para um atleta de se hidratar bastante. E Bom, se é em primeiro importante ou lugar, não, né? não, e claro, super importante. Em primeiro lugar, a água é um nutriente essencial para a vida, para todo mundo, né? E só a gente raciocinar um pouquinho, né? Tudo que é líquido dentro do nosso organismo, a base é a água, tá? Então, é uma pergunta até muito interessante, porque a maioria das pessoas, na minha anamnese, no consultório, quando eu pergunto para as pessoas quanto de água eles bebem, é sempre uma carinha risonha para mim. Na verdade, as pessoas não têm esse hábito de beber água, né? As pessoas bebem líquido, e líquido não é água, né? Então, assim, qual a importância da água? A gente deve beber a grande quantidade de água e ao longo do dia, pequenas quantidades, mas ao longo do dia, não só quando a gente faz atividade física, também tem isso, né? Então, esse cálculo é muito individual, mas em torno, em média, de 30 ml a 40 ml por quilograma de peso corporal, tá? Para ter Certo. uma ideia. Quando a gente está desidratado, muita coisa acontece. Então, baixa inclusive o rendimento do profissional, do atleta, por exemplo, né? Da pessoa que está lá na atividade física. Baixa É, bastante o rendimento. esse cálculo que você fez, então, eu, por exemplo, que adoro tomar mate, não adianta eu tomar tudo isso de mate, né? A água vai Não, continuar fazendo falta. tá. Você está devendo. Você está devendo. Porque o Entendi. negócio é a água, né? Na reação química, porque nós somos aqui uma maquininha, né? Então, tudo dentro da gente é como se fosse uma receitinha. Então, vai entrando, né? O que é água? H2O, né? Vamos lembrar lá. E é importante, né? Desde da produção da saliva, das nossas secreções, urina, o sangue. Então, tudo é importante. É muito importante. Legal, muito bom. Vamos para a segunda. É, muito atleta meu reclama que está sentindo cãibra durante o treino, aí fala que às vezes não sabe nem expressar que é a cãibra, né? Mas sente aquela repuxada e tal. É, eu queria entender com você o que significa a cãibra, tá? E como evitá-la. Então, primeira coisa, o que é cãibra? Cãibra é um estiramento do músculo. É, é um estiramento involuntário e muito doloroso do músculo, tá? Existem dois fatores que interferem diretamente, e aí é diretamente realmente com a alimentação. Um deles é que são os minerais, o sódio e o potássio. Eles coordenam as fibras musculares, né? Então, assim, quando você transpira, além de você eliminar a água, você elimina também sódio e potássio. E aí você, com essa eliminação, isso pode causar essa cãibra, essa fadiga muscular, tá? Outro fator durante o exercício físico, você queima a glicose, né? E produz ácido lático. E esse ácido lático no músculo, ele dá fadiga também. Então, como é que a gente faz? Qual é o ideal para a gente evitar de ter cãibra? E aí, vamos lá, que eu tenho que defender sempre a boa alimentação, né?
Então, uma alimentação equilibrada, claro, principalmente nos nutrientes, no magnésio, encontrado nas folhas verdes escuras, nos feijões, no grão de bico, nos cereais integrais, o sódio, né? Azeitona, carne seca, o sal, propriamente dito, né? O potássio, batata, banana, são alguns exemplos, né? E o cálcio, né? E a hidratação, sempre, né? A boa hidratação sempre. Então, o meu conselho de falar para os meus alunos para comer mais banana e beber água tá certo. Mais ou menos, né? Mais banana. Porque aí, assim, a diferença do remédio para o veneno é a quantidade. Então, legal comer banana, mas comer banana, muita banana também vai dar ruim. Não vai virar um macaco, né? Comendo 300 bananas por dia e vai complicar, né? Pois é. Legal. Que tipo de alimentos que eu devo evitar antes de treinar? Aquela meia horinha antes de treinar, que você está com fome, aí você enche a barriga de alguma coisa. O que eu devo evitar? Então, você falou uma coisinha muito interessante. Não é só aquela meia horinha, né? Então, assim, você vai treinar. Você tem que ver, a gente já mais ou menos a gente se conhece. Então, os alimentos que criam desconforto. A gente sabe quando a gente conversa com determinados alimentos, né? Então, assim, por exemplo, eu pergunto assim, às vezes eu falo da melancia. Tem gente que conversa, se come um pedaço de melancia, conversa o dia inteiro com a melancia, né? Mas isso tem gente que não. Pois é, tipo isso. Então, são aqueles que causam desconforto gástrico, né? E isso é uma coisa também pessoal que você vai percebendo ao longo do tempo, ao longo do próprio treino, né? Coisas muito gordurosas, frituras, os excessos, né? Tudo que é excesso não faz bem, né? Então, os flatulentos, que causam flatulência, além de ser, né, muito complicado, uma situação bem ruinzinha, né, no treino, e passar muitas horas sem se alimentar também é péssimo, tá? O ideal é que a gente não fique mais do que 4 horas sem comer absolutamente nada. Então, tem gente também que, tipo assim, tem que ir para aqui outro, tô no treino, não sei o quê, mas aí não lanchou, não sei o quê, e foi. E aí também não é uma boa opção. Vai cair o rendimento também. Eu lembro que uma vez eu tive que perder muito peso para um campeonato e eu pensava que tinha que ficar sem comer para perder peso, né? E você me demonstrou na época que não é bem isso, né? A gente diminuía os intervalos e antes dos treinos eu me alimentava e tive um bom rendimento, consegui baixar muito peso e lutar bem. Então, realmente tem que se alimentar, né? Não adianta vai treinar de jejum, essas coisas, não é legal também, né? Não, você leva os órgãos, você leva ao estresse dos órgãos, né? Então, não é uma normalidade, não é uma coisa normal para o teu corpo. Então, assim, para que você vai levar o teu organismo, teus órgãos para o estresse? É desnecessário. A gente pode trabalhar bem e você vai se sentir muito melhor, muito mais seguro, inclusive. Verdade. Show. O carboidrato, ele é bom ou ele é um vilão? Porque a gente vê muita gente falando assim, né? Cortei o carboidrato, não quero mais comer carboidrato. E aí, ele é bom ou não é? Pois é, então, vamos lá. Existem condutas, uma coisa chamada conduta. Mas eu parto do princípio da nutrição básica. Eu trabalho basicamente com educação nutricional e assim, quais são os nutrientes energéticos? O carboidrato, a proteína e a gordura. Então, de 50% a 60% de um valor energético total, o VET, né? Quantas calorias você tem que receber durante o dia, é carboidrato. Então, assim, para quem tem dúvida sobre se o carboidrato é importante ou não, todo carboidrato, no final, ele vai ser uma molécula de glicose, que é o alimento principal do cérebro. Então, assim, para criar massa muscular, você precisa do carboidrato, um monte de
um monte de reações você precisa do carboidrato. Então, essa história de ser vilão vai depender também de qual carboidrato você vai usar e quando você vai usar. Então, aquela velha história, tudo que é excesso, por exemplo, o carboidrato, quando se armazena em excesso, aí ele se transforma em ácido graxo, né? Então, aí não é bom, realmente é ruim. Mas você comendo na quantidade que você precisa e um carboidrato bom, o que é carboidrato bom? Cereais integrais, das frutas, dos legumes, das verduras, do arroz, do feijão. Enfim, gente, da alimentação que as pessoas hoje em dia, não sei o que está acontecendo, entendeu? Meio que esqueceram que legumes, verduras, frutas, feijão, arroz é a comida que papai e mamãe davam pra gente, que a gente, por praticidade, porque é gostoso sim, a gente está perdendo um pouquinho essa onda aí. O pessoal acaba comendo muito o que está mais à disposição, né? O mais fácil, o mais prático, e aí aquela comida de qualidade mesmo a gente acaba deixando de lado, né? E aí vai mais para um congelado, uma fritura mais fácil de fazer, que é ruim, né? Isso. Ou então, o que é pior, come mal e vai para o suplemento, quer suplementar. Como é que a pessoa vai suplementar quando ela nem come? É ruim, né? É um negócio meio... A própria palavra já diz, né? É um suplemento. Ele vai ser um complemento a alguma coisa, né? Que é a sua alimentação. Se você não se alimenta direito, não tende a dar coisa boa, né? É por aí. A água de coco, ela é boa para se tomar depois do treino? Caso sim, por quê? Então, ela é muito boa. A água de coco, ela é um alimento hidroeletrolítico. O que é isso, né? O que é isso, Adriana? Então, eletrólitos, que são os minerais. Então, ela é riquíssima em minerais, aqueles minerais todos que a gente já falou, que a gente perde durante a transpiração, durante, né, a atividade física e tal, tal, tal. E a água, né? E o açúcar, né? O carboidrato. Né? Não vou chamar de açúcar, vou chamar de glicose, né? O carboidrato, que é importante, que ele vai dar uma reposição boa pra gente. Então, opa, ele dá uma levantada na gente. Então, a água de coco é, sim, legal. Agora, cuidado. O que eu vejo também? O pessoal trocando. Em vez de beber água, vamos beber uma aguinha de coco. Então, assim, se você não bebe a água que você precisa, também não é bom, né? Você vai viver... Porque tem gente que troca, né? Troca brincando. É porque eu não gosto de água. Eu ouço muito isso. Eu não gosto de água. Como não gosta de água, né? Não tem o hábito. Muita gente falando isso. Não gosto de beber água não e tal. Aí acaba bebendo um copinho no dia assim e o resto é coca, mate, até a própria água de coco, né? Que às vezes a pessoa tem mais acesso a ela. Então não adianta beber 3 litros, 3 litros e meio, 4 litros de água de coco no dia também. Tem que beber água. Também não. Pois é, porque vamos lembrar da química. O que entra é o H2O. Então, a gente precisa da água, tá? Então, assim, legal a água de coco, sim, legal outros líquidos, sim, desde que você faça ali de casa. Vamos fazer o dever de casa, vamos beber aguinha. Mais uma vez a gente está falando de equilíbrio, né? É sempre a palavra equilíbrio. Em praticamente todas as perguntas que eu lhe fiz até agora, a gente está falando de equilíbrio. Então não Exato, adianta você ser radical de eu vou cortar carboidrato, dieta da proteína, dieta do não sei o quê. A palavra-chave é equilíbrio. O que eu vou fazer um parêntese aqui. As pessoas são muito românticas, vamos colocar assim, né? Elas acham que realmente existe uma fórmula mágica, sabe? Existe um gênio vai sair da lâmpada, ou existe um negócio mágico. Tanto que as pessoas seguem as pessoas que, tipo assim, o fulano é meu ídolo, vou seguir ele. Então, o que você faz? Aí fica perguntando o que faz e tal. Mas isso é tão individual, gente. Você poderia, Vinícius, ter um irmão gênio. Pô, se vocês dois vão fazer exame de sangue, o exame vai dar diferente. Cada ser é único, entende? Então as pessoas têm que ter esse senso mesmo, sabe? De entender que a fórmula mágica não existe. Então é a gente trabalhar o que tem de melhor na gente. Legal, show. Vamos para a próxima. Quais os alimentos que você considera ideais
ou recomendados por você, nem que haja uma plenitude do que é ideal, para se ingerir após os treinos? Então, pós-treino, basicamente, o carboidrato e a proteína, tá? Porque a gente vai dar uma recuperação, vai trabalhar em cima de recuperação. E os antioxidantes, isso também é importantíssimo. Aí, vamos lá, o que são os antioxidantes? Quais são os antioxidantes? Vitamina C, vitamina E, selênio, licopeno, enfim, a gente vai cair na mesmice da alimentação equilibrada, entendeu? Então, assim, basicamente, carboidrato, proteína e os antioxidantes. Antioxidantes. Show, legal. Vamos lá, vamos para a próxima aqui. Muito atleta, quando está treinando, principalmente eu vejo aqui como professor de jiu-jitsu, e pode acontecer em várias outras atividades, esportes e tudo mais, eles reclamam de dor de cabeça durante o treino e principalmente depois de um excessozinho. O cara teve que fazer um treininho a mais, tomou um apertozinho a mais, fez uma força a mais, aí começa, estou reclamando de dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Ela pode ser um sintoma de má alimentação? Pode também, tá? Pode, por exemplo, ser um sintoma de hipoglicemia, baixa de açúcar no sangue. Quando a gente faz uma hipoglicemia, a gente tem dor de cabeça. Pode ser um problema de hipertensão, quando a nossa pressão está muito alta, e a hipertensão está ligada ao excesso de sal, de sódio, a hipoglicemia ligada ao excesso, a pouco consumo de açúcar, de carboidrato. Então, assim, pode ser, sim. Então, tem tudo a ver com a dor de cabeça. Mas pode ser também por outras razões, tá? Mas a gente trabalha descartando o que a gente mais ou menos... Bom, comi açúcar? Comi. Carboidrato? Comi. Comi coisa... o meu sódio tá legal? Tá? Porque tem gente que é muito radical também, sabe, Vinícius? E aí tira tudo, acha que tem que tirar tudo. Aí acha que tem que... Sabe? Então, assim, é o bom senso, né? O equilíbrio, novamente, o equilíbrio, tá? E, assim... a educação nutricional é tudo, né? A base é essa. Não tem muita saída, não tem como sair disso. Então, a dor de cabeça pode ser por conta disso, sim, tá? Eu vejo muita gente vindo treinar e como ela vem direto do trabalho, ou então quando treina de manhã, porque acabou de acordar, aí acaba vindo de jejum, e aí sente. Aí eu pergunto, comeu alguma coisa antes de treinar? Ah, comi. Aí o treino é 7 horas da noite. Ah, comeu. Que horas? Ah, sei lá, meio-dia. Então, um intervalo muito grande, né? Consequentemente, uma falta de carboidrato, de açúcar, né? De glicose no organismo, né? Com certeza, com certeza. Para quem treina de manhã, galera que acabou de acordar, uma sugestão de alimentação. Para quem acabou... Aquela primeira refeição, assim, o cara acorda às 7 horas da manhã e vem treinar às 7h30. Como é que fica essa sua sugestão? Então, e eu vou entrar novamente do mau hábito alimentar. Quando a gente é adolescente, né? Isso corre ao longo do processo da escola e tal, que a gente dorme mais um pouco, aí o máximo a gente acorda, toma um copo de Nescau e vai para a escola. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece na vida da maioria das pessoas, não é isso? Que é uma coisa rápida, é um líquido, é uma coisa rápida, e a pessoa vai... É o que tá... Vai levando. Vai levando isso, né? Isso a gente vê muito nesse tipo assim de comer rápido, de querer uma coisa prática, ver uma coisa rápida. Quando a gente pensa que no dia seguinte a gente vai treinar, na véspera, a gente já tem que ingerir 20% das calorias diárias que a gente tem que fazer. Tá? Então, assim, não é só no dia, mas ok, vamos falar do dia. No dia, 20% também. E aí, o que eu gosto, o que eu sugiro sempre? Uma proteína, e aí eu gosto de trabalhar com iogurte, que é prébio e próbio,
mas quem não gosta ou quem pode ser, não precisa ser iogurte todo dia, também pode variar bastante, pode ser queijo, pode ser leite, preferencialmente sem lactose, pode ser uma proteína em pó, por exemplo, fruta, sempre, cereal integral, sempre. E que também pode ser variado, né? Frutas variadas, cereais integrais variados. Pode ser desde a aveia ao pão integral, ao biscoito integral. Nós temos vários cereais integrais, né? Não precisa necessariamente ser todo dia a mesma coisa também, senão cai na monotonia alimentar, que é péssimo. Então, eu falei a fruta, falei do cereal integral, falei da proteína, e eu gosto também de trabalhar uma fruta oleaginosa, né? Uma castanha do Pará, uma noz, não precisa ser um monte, um punhado, entendeu? Uma. Eu vejo. Então, Eu sou um que, antes de conversar contigo, eu ia na Casa Pedro ali, comprava um saco de castanha e ficava mandando para dentro. Aí, tipo pipoca, né? A gente entra naquela situação da falta de equilíbrio, né? É verdade, é verdade. Então, até você falando sobre isso, é uma coisa que eu vejo também, que eu acho que é muito interessante, e que eu deixei de falar na hora da água lá, que veio agora que eu me lembrei. Tem muita gente que diz assim, doutora, eu sou muito ansiosa. Eu como muito porque eu sou muito ansiosa. E às vezes não é fome, é sede, sabia? A pessoa experimenta. Vamos lá, eu tô com. Eu vou comer alguma coisa. Não, antes de comer, toma um copo d'água. Vê se essa ansiedade. Saciada, né? Isso, vê se é isso. Porque às vezes tem essa. Tua cabeça, né? Ela vai recorrer pro gostoso. E realmente a água não é gostosa, não tem gosto, né? Então, foi até bom você me lembrar que isso daí é uma coisa que acontece muito também. Verdade. Teve um amigo que perguntou aqui, antes do treino, qual o intervalo que eu devo ficar sem comer? Por exemplo, eu posso comer agora e já entrar ali e fazer um exercício forte? Existe esse cálculo de quanto tempo? Depende do que eu comer? Como é que funciona? Depende do que você vai comer, depende da pessoa, porque às vezes até um copão de água, uma garrafinha de água, uma garrafinha de Gatorade, aquilo ali, se você terminar forte, vai fazer um fluxo. Então, depende da pessoa, depende do que você vai comer. O que eu falo sempre é o seguinte, não ficar mais do que 4 horas sem comer. Isso é fato. Tá? Então, assim, isso não, 4 horas sempre. 3, talvez, 2. Aí vai muito da pessoa e o que ela comeu e o que é a digestão dessa pessoa. Tem pessoas que têm digestão mais lenta, tem pessoas que têm digestão mais rápida, depende do alimento. O alimento tem a digestão mais lenta, sim ou não. Quando você come fibra, por exemplo, a fibra faz com que o alimento ele fique mais tempo no teu organismo, o que é uma coisa boa, porque a digestão é melhor, vai para a corrente sanguínea, né, à medida que o corpo necessita, mas às vezes, dependendo da fibra, às vezes ela meio que pode dar uma atrapalhada lá, né? Não sei o que a pessoa comeu e de repente pode fazer um refluxo, sim. Depende da pessoa e depende do quê. Legal. Eu lembro que, assim, o pessoal sabe que eu gosto muito de competir, né? Lutar muitos campeonatos e tudo mais. E a minha comida padrão, eu como excelente seguidor de todas as dietas, era um copo de mate e um pão com queijo. Olha isso. Aí, beleza, eu comia aquilo e ia lutar. E a minha barriga dava aquela fermentada, aquele enjoo durante a luta. E aí, eu conversando com você, eu lembro que a gente falou, esse queijo aí pode estar dando uma fermentada na tua barriga. Vamos tirar esse queijo e tudo mais. E aí, eu passei a substituir pelo macarrão. Então, foi uma coisa que me trouxe um rendimento muito melhor, né? Eu troquei o carboidrato do pão ali pelo macarrão e abri mão do queijo, né? E tive um rendimento muito melhor. Então, como você disse, não tem uma fórmula mágica também de qual alimento, né? A pessoa ela vai se adequando, o organismo dela, o meu aceita mais isso, o meu não aceita aquilo. Por exemplo, você deu uma dica do iogurte. Iogurte é uma coisa que, para mim, não sei, não cai tão bem, mas
outros alimentos, de repente, para mim eram melhor. Pois é. Então, tem muita gente que não cai bem o iogurte, né? Ele funciona até como laxante, é uma coisa laxativa e tal, e aí não é legal. Mas aí tem o quê? Quem é da família do iogurte? Tem o queijo, uma fatia de queijo, preferencialmente sem gordura, sem gordura, com pouca gordura e sem lactose, sim ou não. Então, assim, a alimentação, a nutrição, ela é muito individual, né? E é muito erros e acertos. A gente, quando trabalha o profissional, quando trabalha a pessoa, a gente trabalha a pessoa. Então, assim, não adianta você pegar a tua dieta e passar pro amigo, porque não vai render, não vai adiantar. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de ter essa doutrina, né, de dieta, de entender o que é cada coisa. Por exemplo, chega ao ponto de você falar para a pessoa assim, pô, tem que comer proteína. A pessoa, tá, mas quais são os alimentos que têm proteína? Tem gente que realmente não sabe. Tem pessoas que estudam, que conseguem ter essa educação. Quais são os alimentos que têm proteína? O que é proteína? Mas para quem não sabe, aí você acha que precisa, mais do que até as outras pessoas, de um acompanhamento de uma nutricionista, né? Eu sou suspeita. Eu acho que todo mundo precisa de um acompanhamento de uma nutricionista. E assim, o que eu acho às vezes meio doido é que ir na nutricionista é muito caro. Eu não fazer dieta é muito caro. Gente, eu acho que existe uma fala aí, existe uma fala no ar e não é bem assim. Nós temos nutricionistas assim que trabalham desde preços populares até com convênios ou até particulares. Isso daí não é um bicho de sete cabeças. O que eu vejo realmente acontece é o medo da pessoa ir na nutricionista e a nutricionista fala, mas peraí, tu vem aqui para ter uma boa performance, eu vou te dizer o que você vai comer. Você vai comer pizza 3 vezes por semana? Ou todo final de semana, vai para o churrasquinho, vai. E aí eu acho que isso é que é o grande muro entre a pessoa e o nutricionista. E o nutricionista nem sempre é assim, não, gente. O que a nutricionista quer é o melhor para a pessoa, o melhor para o paciente, né? Então ela vai trabalhar em cima de erros e acertos, e o que você for buscar lá é o que ela vai te dar. Nutricionista vai dar bronca? Não. Quem é o prejudicado? É a nutricionista? Também não. O prejudicado é a pessoa. Então, tem esse tabu com a nutricionista, mas também tem esse medinho, né, de nutricionista e ela cortar tudo. Aí tem aquelas pérolas, né? A nutricionista disse que se é gostoso, cospe. Nananã. Tem até essas brincadeirinhas, né? Que tipo, vai cortar tudo. Não é assim. Não é uma coisa tão, oh meu Deus, tão engessada, né? Pode ser uma coisa suave, pode ser uma coisa tranquila, sabe? Então, assim, pode falar. Eu lembro que num processo de perda de peso, você cortou o xarope de guaraná do meu açaí. Aí eu fiquei invocado. Falei, não, aí não, pô. Açaí sem xarope é muito ruim. Aí você foi e mandou botar o mel. Aí ficou bom pra caramba. Falei, pô, peraí, gostei desse negócio aí. E hoje, quando eu tenho disponível o mel, eu utilizo, porque foi uma boa troca. Dá pra gente brincar, dá pra gente ser feliz, entendeu? Como parceiros, assim, porque a gente vai trabalhando o que vocês querem. Então, assim, não é esse medo todo, essa coisa toda, porque a nutricionista vai me tirar tudo, porque fazer dieta é caro, porque pagar uma nutricionista é caro. Gente, quantas vezes você vai numa nutricionista? Uma vez por mês? Sim. Né? Então, assim, como é que é esse trabalho? Também não dá para ficar faltando, porque aí como é que é o acompanhamento, né? Tem que ter esse acompanhamento, né? Para saber o que deu certo e o que não deu. Então, erros e acertos. Agora, o que eu posso deixar para quem não foi ainda na nutricionista e que vai um dia? O que eu deixo aqui de ideia? Bom, primeira coisa, eu trabalho com educação nutricional, né? A minha linha é educação nutricional. De 5 a 6 refeições ao dia, sendo café da manhã,
colação, que geralmente é uma fruta entre o café da manhã e o almoço, um lanche à tarde, o jantar e a ceia, sim ou não. Não ficar mais do que 4 horas sem comer. Beber água. E a alimentação, quanto mais variada, mais nutrientes você vai ter. Então, pratos coloridos. Sempre também, o que eu vejo muito também, as pessoas têm implicância com alguns legumes e verduras. É engraçado, eu acho que é uma coisa da infância. Então, de repente já nem lembra mais qual é o gosto que tinha lá sei lá, berinjela, um exemplo, ou, sei lá, o espinafre, né? Que tem a historinha do espinafre, o verde. De repente nem lembra qual é o sabor que teve. Então, assim, vamos abrir mais o coração, vamos abrir mais a mente, porque quanto mais variado, mais nutrientes você vai ter disponível, melhora o teu rendimento, melhora a capacidade de concentração, melhora a força, melhora a resistência, melhora tudo. Legal. As pessoas, às vezes, elas acabam comendo sempre o que estão acostumadas, né? Por exemplo, eu gosto de bife com batata frita. Aí a pessoa come bife com batata frita, bife com batata frita. Bife... Só que ela acaba criando uma deficiência de nutrientes no organismo. E, sem dúvida, isso vai fazer mal para ela em algum momento, né? De repente, não é naquele primeiro dia que ela comeu, no segundo, no terceiro dia, mas uma hora a conta chega, né? É certo, isso é certo. Vamos voltar um pouquinho. Você falou sobre água de coco, né? A água de coco, para mim, por exemplo, ela é de fácil acesso. Eu costumo comprar uns cocos aqui no hortifruti que tem perto de casa e eu já tenho um abridor. Eu estou acostumado a fazer. Para aquela pessoa que tem mais dificuldade de acesso ao coco, ou é mais preguiçoso, que não quer ter que pegar um coco, levar para casa, ela não confia na aguinha de coco já engarrafada. Existe algum ou pode outro... estar azeda, né? Pode estar azeda. Às vezes o gosto está com gosto de soro, horrível. Existe alguma bebida que substitui a água de coco, ou que chega perto dela ali? Tem os isotônicos. E aí, hoje em dia, a gente tem isotônicos de todos os tipos. Tem os prontos, tem efervescentes, tem pozinho, tem uma gama, entendeu? Então, assim, tem, mas ainda o mais em conta ainda é a aguinha de coco lá. Mas tem isso também. Tem, hoje em dia, os isotônicos se encontra fácil. Farmácia, por exemplo, se encontra. Legal, legal. Adriana, queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu acho que você colocou bastante coisa clara aí pra gente. Muita coisa que a gente tinha dúvida, deu para esclarecer. Tem uma galerinha falando aí que é viciada em refrigerante na live. Acontece, tem muitos. Né? Você é do tipo radical que fala assim, não pode beber refrigerante? Ou é do tipo que fala assim, faz tudo certinho e de vez em quando bebe teu refrigerante? Qual é a tua opinião sobre isso, antes da gente encerrar? Então, acho muito bom isso, né? Porque, primeiro, as pessoas precisam entender que refrigerante vicia. Quem não gosta de refrigerante é uma delícia, eu não sou hipócrita, não vou dizer que é ruim, é horrível. Não, o gosto é bom. Agora, não tem nada de bom no refrigerante para o nosso organismo. Ou seja, é uma porcaria para a alimentação, né? Para o nosso, que a gente precisa durante o dia a dia. Agora, é o seguinte, a pessoa tem que saber que se ela está excedendo no refrigerante, vai fazer mal. Claro que vai, como tudo que é excesso. Eu não sou tão radical, mas é só pensar, tipo, o que ela tem de bom? O que refrigerante tem de bom? Tá, o que pode te causar? Pode causar um monte de coisa. E aí, pô, já tá mais falado do que andar para frente, né? Então, assim, não sou radical, não. Eu acho que todo mundo tem o dia do lixo, o dia do gordo, o dia do pé na jaca, cada um chama do dia que quiser, entendeu? Mas é claro que não é com uma frequência tão grande que isso não vai fazer bem, a verdade é essa. E você acaba trocando, e eu entro naquelas escolhas. Eu acho que tudo é uma questão de escolha. Você acaba, se você tem uma garrafa de uma PET de 2 litros de coca na geladeira, quando você abrir a geladeira, você não vai beber água, você vai direto na Coca, ou no Guaraná, ou na Fanta, sei lá, no refrigerante. Então, assim, não compra.
Compra só quando for o dia que você vai se dar o luxo de fazer aquilo. Então, quem não gosta do Eu falo, churrasquinho? não bota chocolate lá em casa. Se puser chocolate, eu vou comer. Então, eu não compro. É muito difícil você me ver comendo chocolate. Por quê? Porque eu não compro. Se comprar, eu vou Isso, comer. isso, é o que eu falo. Falo assim, gente, o que os olhos não vê, o coração não sente. Não compra, entendeu? Aí o dia que você tá muito, muito desesperado, aí aquele dia você vai dizer, não, agora, esse dia eu vou comer. Ok, você come. A vida não, pode, não precisa ser assim, né? Precisa ser, nossa, nem sempre, nem nunca, entendeu? Não existe isso. É um equilíbrio. Eu estou lembrando de alguns casos aqui já, que eu lutando campeonato, eu passando mal ali depois do treino e tal, da luta. A única coisa, por incrível que pareça, que tinha acessível era uma Coca-Cola. Mandei para dentro e me senti melhor. Tem relação isso aí? Tá certo? Às vezes, sim, tem muitos corredores, inclusive maratonistas, que tomam Coca-Cola e que se Teve sentem. uma pessoa que comentou isso aqui. Tem muita coisa ruim, mas tem cafeína, tem umas outras coisas também que de repente te dá um upzinho. Então, assim, vamos dizer, ela não é remédio, não é um remédio, vamos colocar assim, mas deu uma melhorada em algum momento, ok. Não é para você todo dia tomar um refri, né? Ou todo final de semana tomar um refri. Não, mas se naquele momento você viu que é uma coisa legal, beleza, é um artifício, você usa ele. É respeitar a tua individualidade, é o que eu falo. Vamos respeitar a nossa individualidade. Ah, me fez bem. Te garanto que foi assim, não foi uma lata, foi um X, né? Verdade. Bem, então, eu aprendi algumas coisas aqui batendo papo com a Adriana, que são, primeiro, a individualidade, né? Cada organismo se comporta de uma forma, né? Você tem que conhecer o seu organismo, que às vezes o que faz bem para um não faz bem para o outro, correto? Não existe Correto? fórmula mágica que serve para todo mundo. Não. E que você deve, sim, investir em saúde. Nunca é caro quando se fala de saúde. Isso é um conselho que não sou da área de saúde, estou dando, que eu aprendi aí ao longo da minha carreira como atleta, que nunca é demais quando se fala de saúde. Você tem que estar sempre bem, fisicamente e mentalmente. E para isso, é muito importante você despender um pouquinho do seu recurso, sim, e não é gastar com uma nutricionista, é investir com uma nutricionista, né? Para poder se conhecer melhor. Como é que... Eu lembro que uma vez eu conversei contigo e falei, eu sinto sempre dor de cabeça depois do treino. E aquilo já era normal para mim. Já era inerente. Eu já tinha aprendido a acostumar com aquela dor de cabeça após o treino. Então eu comecei a me alimentar melhor, seguindo seus conselhos, e eu vi que aquilo ali era horrível e meu rendimento aumentou muito. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante a gente investir, sim, em saúde. E você achou realmente que você gastou mais? Achei que eu fiquei melhor de saúde, com melhor rendimento, e achei que não fez diferença nenhuma no meu orçamento. Que bom. Fico feliz por isso, então. Espero que a gente tenha ajudado bastante gente aí. Legal. Você pode deixar o seu contato para a gente? Tem muita gente fazendo muitas perguntas, mas eu vi que são algumas perguntas muito individuais e tudo mais, até para a gente não estender tanto. Você pode deixar o seu contato para as pessoas entrarem em contato, tirarem as dúvidas, agendar uma sessão, se elas quiserem. Claro, claro. Meu celular, né? É 219-8896-7408. Repete, por favor. 219-8896-7408. Perfeito. E qualquer coisa, ó, tô no Instagram, tô no Facebook, tô com o Vinícius, tô com a Kyoto, tamo junto. Tô com a Imperial. Legal. Hoje eu postei que você vinha aqui bater um papo com a gente, já tinha um aluno meu falando, minha nutricionista e tal, achei mó barato. Ah, que bom, eu fico muito feliz também, gente. Obrigada mesmo, Vinícius. Eu agradeço a você, agradeço a Kyoto de todo o coração. A galera da Kyoto, a galera aí da live, obrigada a vocês todos, tá?
Um grande beijo. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, fica com Deus.